Há conexões que desafiam o tempo, a lógica e até mesmo o espaço. Encontros que parecem predestinados, como se duas almas, separadas por circunstâncias, estivessem destinadas a se encontrar e se fundir em uma dança invisível que ecoa no inconsciente. Quando duas almas estão prontas para se encontrar, não importa o que tente separá-las, elas inevitavelmente se reconhecem. O magnetismo que pulsa entre elas não é fruto do acaso, mas de uma sincronicidade profunda que opera além do entendimento racional. É nesse espaço sutil entre o visível e o invisível que nasce a verdadeira união. Neste vídeo, você vai mergulhar nas camadas simbólicas da alma humana, compreendendo como o destino, o inconsciente e o processo de individuação se entrelaçam para tornar possível o reencontro inevitável entre dois seres. Se você acredita que conexões verdadeiras nunca se perdem, comente: o que é meu encontrará o caminho até mim. Na psicologia analítica de Carl Jung, a ideia de que duas almas podem estar destinadas a se encontrar se alicerça em conceitos profundos como sincronicidade, projeção, sombra e individuação. Para Jung, a vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas um processo orientado por significados internos que se manifestam no mundo externo. A sincronicidade, por exemplo, é a ocorrência de coincidências significativas que não possuem relação causal, mas carregam sentido. Quando duas pessoas se cruzam de forma inesperada e profunda, isso pode ser um reflexo dessa dinâmica, como se o inconsciente coletivo estivesse conspirando para reunir duas partes de um mesmo símbolo. Além disso, Jung entendia que ao nos apaixonarmos ou criarmos vínculos intensos, projetamos no outro aspectos de nós mesmos que ainda não integramos. O encontro com a alma gêmea pode, assim, funcionar como um espelho da própria jornada interior. A sombra, aquilo que reprimimos ou ignoramos em nós, costuma ser ativada nesse tipo de conexão, revelando tanto o encantamento quanto o conflito. É exatamente através dessa tensão que o processo de individuação se fortalece. Ao integrar os opostos, desenvolvemos uma consciência mais plena. O arquétipo da ânima, feminino interior no homem, e do ânimos masculino interior na mulher, também desempenham um papel crucial nesses encontros. A fusão entre duas almas acontece muitas vezes porque elas representam a projeção simbólica desses aspectos interiores. Quando há um reconhecimento mútuo entre essas polaridades psíquicas, o vínculo não apenas se forma, ele transforma. Portanto, se duas almas estão destinadas a se fundir, essa fusão será sustentada não por força externa, mas pela convergência de seus mundos internos. A alma reconhece aquilo que ainda falta para ser completa, e é nesse reconhecimento que nasce a inevitabilidade do encontro. Existe um momento em que a lógica falha e algo mais profundo se impõe. Um olhar trocado no lugar certo, um reencontro improvável, uma mensagem que chega no exato instante em que o coração está pronto para recebê-la. Esses momentos não são meras coincidências. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, uma conexão significativa entre acontecimentos aparentemente sem relação causal, mas que se manifestam como se o universo estivesse alinhado com o interior da alma. Nos encontros de alma, a sincronicidade atua como uma força invisível, tecendo eventos com precisão simbólica. Muitas pessoas relatam que, antes de conhecer alguém que transformou suas vidas, vivenciaram uma série de acontecimentos incomuns, sonhos recorrentes, intuições intensas, mudanças súbitas de caminho ou decisões aparentemente irracionais que as levaram exatamente ao ponto de encontro. Essas experiências não são por acaso. Segundo Jung, o inconsciente coletivo pode orquestrar símbolos, imagens e eventos para que determinadas uniões aconteçam. É como se o mundo externo respondesse à necessidade interna de evolução. A alma, em seu movimento de crescimento, reconhece o outro como parte do próprio destino psíquico. A sincronicidade, então, age como um catalisador, rompendo a linearidade do tempo e da razão, trazendo à tona encontros que não poderiam ser explicados apenas pela lógica convencional. Esses momentos são sentidos com intensidade, justamente porque tocam uma camada muito profunda do ser, aquela que pressente que há algo maior se desenrolando. É importante notar que a sincronicidade
não é um mecanismo de controle ou previsão, mas de revelação. Ela não garante permanência ou sucesso imediato, mas indica sentido. Quando duas almas se encontram por meio de uma série de sincronicidades, o que está sendo revelado não é apenas o outro, mas também a parte de si mesmo que precisava ser ativada por aquele encontro. Não é incomum que essas conexões pareçam inevitáveis, como se tudo até as dores passadas estivesse preparando aquele instante de reconhecimento. Esse tipo de experiência desafia a visão mecanicista de mundo. Na perspectiva junguiana, não somos apenas corpos reagindo ao ambiente, mas consciências em processo de ampliação e integração. O outro surge como figura simbólica nesse processo, e o momento do encontro, regido pela sincronicidade, é o ápice de uma preparação invisível. A alma sabia antes da mente, e quando ela está pronta, o mundo responde. Muitas pessoas tentam racionalizar essas conexões, duvidando de sua validade, mas o sentimento que acompanha a sincronicidade é inegável. Há uma certeza silenciosa, uma paz inquietante que diz: isso faz parte de algo maior. Jung via nesses momentos uma expressão viva do self, a totalidade da psique, que guia o indivíduo para a integração de seus opostos internos. O outro não vem apenas como companhia, mas como chave de um novo ciclo de consciência. Esses encontros não acontecem porque alguém os forçou ou os idealizou, mas porque há um chamado mútuo que se reflete nas teias da realidade. Mesmo separados por tempo ou espaço, dois indivíduos podem ser levados um ao outro por uma série de eventos sincronísticos. A vida conspira quando há alinhamento interno suficiente para que o exterior responda. A sincronicidade também serve como teste de presença. Estar atento aos sinais, às pequenas coincidências, aos encontros que surgem como se tivessem sido escritos antes do tempo, isso exige sensibilidade. A alma fala em símbolos, não em argumentos. E quando ela quer unir, não precisa gritar. Basta que um símbolo se repita, que um evento ressoe e o caminho se abre. No fundo, os encontros de alma revelam que não estamos sozinhos, nem desconectados. Há uma inteligência maior operando nas entrelinhas da existência, costurando nossas histórias com exatidão simbólica. E quando duas almas estão destinadas a se fundir, a sincronicidade é o fio que conduz essa travessia, silenciosa, mas certeira, até o ponto em que tudo finalmente se reconhece. O encontro com o outro é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. Na visão junguiana, toda relação íntima é um espelho que reflete partes ocultas da nossa psique. Quando duas almas se conectam profundamente, não é apenas a beleza do outro que encanta, é a sensação de ver algo conhecido, mas esquecido, algo que pertence à própria essência. Esse reconhecimento não é uma coincidência. Ele se manifesta através do mecanismo da projeção. A projeção é um processo pelo qual aspectos não integrados da psique são percebidos no outro. Idealizamos, nos apaixonamos, nos deslumbramos, não porque o outro seja exatamente o que acreditamos, mas porque ele carrega o reflexo de algo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. No contexto de uma conexão de alma, essa projeção é intensa e arrebatadora, pois toca áreas profundas da alma que anseiam por completude. O outro torna-se portador simbólico daquilo que falta, daquilo que precisa emergir à consciência. Mas essa intensidade também revela a sombra. Jung definiu a sombra como o conjunto de características rejeitadas, reprimidas ou negadas da personalidade. Quando duas almas se encontram em um vínculo genuíno, inevitavelmente despertam essas zonas ocultas uma na outra. O amor profundo não traz apenas luz. Ele revela feridas, inseguranças, mecanismos de defesa e tudo aquilo que foi enterrado para proteger o ego. E é exatamente por isso que muitas dessas relações parecem montanhas russas emocionais. O outro ativa nossa luz, mas também escancara a escuridão que preferíamos não ver. Esse espelhamento é transformador. Ele nos obriga a confrontar o que negamos em nós, o ciúme disfarçado de cuidado, o medo disfarçado de controle, a carência disfarçada de romantismo. Ao perceber que o outro não é culpado por despertar esses sentimentos, iniciamos o processo de recolher nossas projeções e reintegrar essas partes.
Cada desconforto, cada conflito, passa a ser um portal de autoconhecimento. Esse movimento é doloroso, mas necessário. A alma não se funde por meio da fantasia, mas pela verdade. E a verdade exige coragem para ver o outro como ele é, e a si mesmo como realmente é. As máscaras caem, os ideais se dissolvem, e o que sobra é a realidade crua da alma pedindo cura. Quando se compreende que o outro é um espelho e não um salvador, nasce a possibilidade de transformação genuína. O espelho não mente, ele mostra com clareza o que precisa ser visto. Em uma conexão profunda, o outro nos faz sentir vivos, mas também vulneráveis. O que nos atrai intensamente em alguém quase sempre está ligado ao que falta integrar em nós: força, liberdade, sensibilidade, coragem, profundidade. O mesmo vale para o que nos incomoda: arrogância, frieza, impulsividade, manipulação. Tudo aquilo que criticamos intensamente no outro pode ser um fragmento de nossa própria sombra. Na jornada da individuação, esse reconhecimento é essencial. Ao perceber que projetamos, temos a chance de resgatar essas qualidades, desenvolvê-las conscientemente e deixar de depender do outro para senti-las. Em vez de buscar no outro o que falta, passamos a cultivar em nós o que foi fragmentado. E assim, o amor deixa de ser prisão e se torna liberdade. O vínculo deixa de ser carência e se torna expansão. A verdadeira fusão de almas não é a que idealiza, mas a que purifica. Não é a que ignora a sombra, mas a que a integra. O outro, quando visto com clareza, torna-se um aliado na jornada interior, um espelho sagrado que mostra, sem filtros, quem realmente somos e quem podemos nos tornar. A dor da projeção rompida se transforma na alegria da consciência expandida. E o vínculo, antes movido pela fantasia, amadurece para algo muito mais profundo, uma presença verdadeira, onde cada um se reconhece inteiro e, ainda assim, escolhe caminhar junto. A fusão de almas, nesse sentido, é o reconhecimento não da perfeição do outro, mas da própria imperfeição espelhada nele e da chance de curar-se através desse reflexo. No âmago da psicologia analítica de Carl Jung está o princípio da totalidade, e esse princípio se manifesta de maneira intensa nos relacionamentos profundos. Jung identificou que cada indivíduo carrega em seu inconsciente uma contraparte psíquica do sexo oposto: a ânima, como expressão do feminino no homem, e o ânimos, como expressão do masculino na mulher. Essas figuras não são apenas arquétipos simbólicos, são canais através dos quais buscamos a integração interior, e é por meio deles que muitas vezes nos apaixonamos, nos conectamos e nos transformamos. Quando duas almas estão prestes a se fundir, não é raro que a projeção da ânima e do ânimos esteja ativada. O homem vê na mulher a representação viva de sua alma feminina, sensível, intuitiva, nutridora, e a mulher reconhece no homem o reflexo de sua força interna, racional, objetivo e estruturador. Essa atração não é puramente física ou emocional, é uma atração arquetípica que parece brotar de um lugar muito mais profundo do que a mente pode conceber. A anima e o ânimos não são simplesmente traços de gênero ou comportamentos sociais. São imagens vivas do inconsciente que personificam tudo aquilo que está ausente, latente ou reprimido em nossa psique. Por isso, os relacionamentos significativos têm um potencial tão intenso de crescimento. Quando nos unimos a alguém que ativa nossa ânima ou nosso ânimos, sentimos que algo em nós desperta. Não é apenas o outro que se destaca. Somos nós que nos tornamos mais inteiros ao lado dele. No entanto, essa projeção também carrega desafios. Ao idealizar o outro como representação dessa energia interior, corremos o risco de perder a clareza e nos afundarmos em expectativas irreais. A decepção, nesse caso, não significa que a relação fracassou, mas que a projeção foi retirada, revelando a pessoa real por trás do arquétipo. É nesse ponto que o amor pode amadurecer, quando deixamos de amar o símbolo e passamos a enxergar o ser humano por inteiro. A função transformadora desses arquétipos está justamente na possibilidade de integração. Quando um homem se conecta com sua ânima,
não apenas projetando, mas acolhendo suas próprias emoções, fragilidades e intuições, ele se aproxima de sua totalidade. Da mesma forma, a mulher que reconhece seu ânimos e passa a expressar suas ideias, sua firmeza e autonomia, também dá um passo rumo à individuação. E quando ambos fazem esse trabalho interior, a relação deixa de ser uma tentativa de completude externa e se torna uma celebração da inteireza de cada um. O amor verdadeiro, nesse sentido, é a união de dois indivíduos que estão em processo de integrar seus opostos internos. A alma não busca a metade que falta, mas o reflexo que a ajuda a lembrar de sua totalidade esquecida. E quanto mais conscientes nos tornamos dessas dinâmicas internas, mais capazes somos de amar de forma livre, profunda e verdadeira. As relações que emergem da ativação da ânima e do ânimos não são fáceis, são reveladoras. Elas despertam emoções intensas, criam tensões arquetípicas, provocam reações inesperadas, mas também trazem consigo uma oportunidade única, a de confrontar e integrar partes essenciais de nossa identidade psíquica. O outro não é um destino final, mas um convite à jornada. Nas tradições antigas, a união do feminino e do masculino era vista como um símbolo sagrado de equilíbrio e renovação. Na linguagem junguiana, essa união ocorre dentro de cada ser humano, e o amor verdadeiro entre duas almas acontece quando essa integração interna se reflete no vínculo externo. A relação torna-se espelho da totalidade em construção, e cada desafio vivido a dois é, ao mesmo tempo, um passo na jornada individual de autodescoberta. A fusão de almas, então, não é a eliminação das diferenças, mas a harmonização dos opostos. Não é a busca pela metade ideal, mas a integração do que antes estava separado. O outro é parceiro, mas também é símbolo. Ele representa aquilo que precisamos despertar em nós mesmos para sermos plenos. E quando duas pessoas conscientes de suas projeções e dispostas a integrar seus opostos internos escolhem caminhar juntas, a relação transcende o romance e se transforma em um processo espiritual. Um vínculo que não prende, mas liberta, que não exige perfeição, mas acolhe a verdade, e que, ao fim, revela aquilo que Jung sempre buscou, a totalidade do ser. Na base da psicologia analítica de Carl Jung está o processo de individuação, entendido como o caminho pelo qual o ser humano busca tornar-se quem realmente é. Esse não é um percurso de aprimoramento superficial ou de adaptação social, mas uma jornada profunda rumo à integração de todas as partes da psique. Luz e sombra, consciente e inconsciente, razão e intuição, masculino e feminino. Quando falamos da fusão de almas, falamos também de dois processos de individuação que se entrelaçam, ampliando mutuamente a consciência de cada um. Duas almas não se fundem porque se completam de forma dependente, mas porque reconhecem no outro um parceiro de travessia. A individuação é solitária em sua essência, mas isso não significa que deva ser feita isoladamente. Pelo contrário, certos encontros têm o poder de acelerar a jornada interior. Quando encontramos alguém cuja presença ressoa com nossos próprios dilemas, sonhos e feridas, é como se o espelho da alma se tornasse mais nítido. O outro nos ajuda a enxergar com mais profundidade aquilo que sozinhos talvez ainda não estivéssemos prontos para ver. A fusão de almas, nesse contexto, não é fusão de identidades, mas de propósitos internos. Cada indivíduo permanece inteiro, mas passa a caminhar ao lado de alguém que também está comprometido com a verdade de si mesmo. Isso exige maturidade emocional, coragem psicológica e, acima de tudo, disposição para crescer. Relações superficiais podem ser confortáveis, mas é nas conexões profundas, onde somos desafiados a cada passo, que a individuação floresce de forma autêntica. O vínculo entre duas almas que estão no caminho da individuação se constrói sobre a verdade, não sobre a ilusão. Cada um assume a responsabilidade por sua história, suas feridas e seus mecanismos inconscientes. O outro não é culpado pelas dores antigas que emergem, mas um facilitador para que elas sejam vistas, compreendidas e, por fim, curadas. O relacionamento, então, deixa de ser uma busca por segurança emocional
e passa a ser um laboratório alquímico de transformação. Jung usava com frequência a imagem da alquimia para descrever os processos da psique. A união entre duas almas em processo de individuação é como a combinação de dois elementos brutos que, ao serem aquecidos pelo fogo da convivência verdadeira, começam a se purificar e a se transformar em ouro. Esse fogo são os desafios, os conflitos, os espelhos inesperados que surgem na intimidade emocional. E é nesse calor simbólico que o ego se desfaz das máscaras e o self começa a emergir com mais força. Importante destacar que esse tipo de conexão não é idealizada. Ela é profundamente humana, marcada por imperfeições, incertezas e momentos de dor. Mas é justamente por isso que tem valor. O vínculo não se sustenta em promessas irreais, mas em presença real, em escuta verdadeira, em aceitação do outro como ele é, não como gostaríamos que fosse. A alma reconhece a alma não pela perfeição, mas pela honestidade do encontro. O processo de individuação, em muitos momentos, exige separações, pausas, reconfigurações. E quando duas almas estão comprometidas com sua evolução, entendem que o afastamento pode ser, paradoxalmente, um caminho de aproximação mais profunda. Elas não se agarram uma à outra por medo de perder, mas se soltam com a confiança de que, se for verdadeiro, o vínculo encontrará seu caminho de volta. Porque quando há propósito interior compartilhado, não há força externa capaz de apagar esse reconhecimento. A verdadeira fusão de almas, então, não acontece no plano da posse, da simbiose ou da fantasia romântica. Ela se dá no nível mais profundo da psique, onde o amor é ao mesmo tempo impulso e contenção, liberdade e compromisso, entrega e autonomia. É a junção de dois processos individuais que se reconhecem, se espelham, se fortalecem e seguem lado a lado, cada um na própria trilha, mas conscientes de que fazem parte de algo maior. A individuação não é um destino fixo, mas uma caminhada contínua. E quando duas almas estão verdadeiramente empenhadas em se tornarem inteiras, o amor que nasce entre elas transcende o tempo, os conflitos e as circunstâncias. Ele se torna a expressão viva da totalidade, aquela que, segundo Jung, é o mais alto objetivo da alma humana. Algumas conexões não podem ser explicadas, apenas sentidas. Quando duas almas estão destinadas a se fundir, o tempo, a distância ou os desafios tornam-se apenas etapas da jornada e não obstáculos. A psicologia analítica nos mostra que esses encontros são, na verdade, manifestações profundas do inconsciente, momentos em que a vida externa reflete processos internos de transformação. Não é o acaso que une duas almas, mas a necessidade simbólica de evolução e integração. A fusão verdadeira entre dois seres ocorre quando ambos estão dispostos a olhar para dentro, a reconhecer suas projeções, a confrontar suas sombras e a integrar os opostos psíquicos que carregam. Esse amor não exige perfeição, exige consciência. E é nessa consciência que nasce a verdadeira união. Dois indivíduos inteiros que se reconhecem e se fortalecem mutuamente. Se você sentiu que esse conteúdo tocou algo profundo em sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais à sua espera. E antes de ir, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua busca por autoconhecimento e transformação. Lembre-se, o que é seu jamais será perdido. Encontrará sempre o caminho de volta até você.